Nós estamos fazendo alguns meses aí sobre a casa construída na rocha, né? Que nós já sabemos, porque o próprio Jesus falou que a casa que tiver na rocha, ela não vai ser, ela vai vir a tempestade, vai vir os problemas, vai vir a luta, mas ela vai ficar firme, ela não vai se desmanchar, né? Porque é isso que acontece, se a casa não estiver firme, vem a tempestade, ela desmancha, ela acaba. Então nós sabemos que a casa fica em pé, que ela pode ter destruição, quebrar janela, quebrar porta, fazer um buraco, mas ela vai ficar firme porque ela é forte. É por isso que nós estamos fazendo essa nossa formação, para nós tornarmos a nossa casa forte. Aí Deus me trouxe duas passagens muito básicas aqui. A primeira, o do Velho Testamento, que eu peguei aqui, para a gente analisar, que é a doença e cura de Ezequias. Eu acho que está em Isaías, né? Sidney, confirma aí para mim, Isaías 38. Está lá no Velho Testamento. É uma coisa que, desde que eu conheci essa passagem, ela sempre fica firme no meu coração, porque ela me mostra que Deus avisa e muda. Foi a primeira vez que eu escutei, há 20 anos atrás, essa passagem aqui. Ela sempre faz parte, assim, do meu entendimento de Deus. É 38? É Isaías 38, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, eu mesmo gosto muito de citar essa passagem, que ela diz do rei Ezequias, ela fala assim: por aquele tempo adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, veio procurá-lo e lhe disse: assim diz Yahvé, dá as tuas últimas ordens à tua casa, porque hás de morrer, não te recuperarás. Vou parar aqui, porque esse é o meu objetivo agora dessa passagem. Deus se preocupou em avisar Ezequias que ele iria morrer, certo? Deus precisava fazer isso? Não, ele podia morrer sem ser avisado. Por que Deus avisou? Mandou o profeta lá na casa dele para avisar ele e dar uma ordem interessante, porque ele fala assim, ó: dá as tuas últimas ordens à tua casa, porque hás de morrer. Tem outra tradução que fala assim: arruma a tua casa, porque vai morrer. Engraçado, Deus se preocupando com a casa da pessoa. Você vê como é que o tempo inteiro, não é só no Novo Testamento, porque Jesus, eu vou citar algumas coisas, ele se preocupa com, fala da casa. Aqui não, é Velho Testamento, mas é a mesma preocupação. Arruma a tua casa, dá ordens aí na sua casa, põe as coisas no lugar, corrige o que precisa ser corrigido, faz o que tem que fazer, porque acabou o teu tempo. Deus não precisava fazer isso, podia deixar ele seguir lá, morrer e acabou. Ele avisa com um objetivo. Qual que é o objetivo? Arruma a tua casa. Foi isso que Deus fez. Por isso que ele avisou. Ele avisou para se preparar com a sua casa, né? Então, existe esse cuidado. Eu fiquei pensando, eu falei, como Deus é cuidadoso com as coisas. Deus quer uma casa arrumada. Lembra do mês passado que eu falei da casa na Jerusalém Celeste, que nós estamos aqui montando a casa da Jerusalém Celeste, que vai estar lá em cima. Porque não está pensando que você vai sair daqui com a tua casa tudo quebrada e vai para a casa de ouro. Porque tem gente que fala isso, né? Porque não tem lógica, isso não tem lógica. Você está aqui com tudo sujo, tudo horrível, e você vai para a casa de ouro, onde tem pedras preciosas e ruas de cristal e tudo de ouro e maravilhoso, não tem lógica.
Você só vai para lá se a tua casa está arrumada aqui. Por isso a preocupação de Deus com Ezequias. Falou assim, ó, arruma tua casa, dá as correções todas que precisa antes de você morrer, para você preparar a sua casa lá. E eu falei o mês passado, na nossa reunião, na nossa formação aqui, que tanto eu arrumo aqui para Jerusalém Celeste, como eu, entendendo a Jerusalém Celeste, eu pego as coisas da Jerusalém Celeste, da cidade celestial, e trago para a minha vida. Por isso que eu posso corrigir, arrumar, renovar, tornar limpo, fazer uma obra nova, porque eu pego de lá, trago para cá. Há uma ligação, e essa ligação é com a oração, com a nossa vida espiritual. Tanto eu vejo no espírito aquilo que não está existindo aqui. Lembra da que eu falei? Eu pego as coisas que não existem aqui e torno elas concretas quando eu rezo. Aquilo que não existe aqui, eu peço a Deus que realize aqui, que transforme aqui, que faça uma obra nova aqui. Aí então ele é capaz, é uma ligação, é uma ponte. Lembra de Jesus falando assim, eu sou o caminho que vai até o céu. Ele falou isso. Então a gente tem essa chance quando a gente tem Jesus. Quem não tem, eu acho muito difícil você mudar por força humana. Eu acho muito difícil mesmo. Não muda nem 0,001% por força humana. Mas quando eu entendo isso, eu compreendo com o Espírito Santo, aí eu rezo e tanto eu transformo aqui e mudo lá, quanto eu pego o que está lá na eternidade, na Jerusalém Celeste, tudo que é bom, tudo que é de boa, que fala na Bíblia, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é ótimo, e trago para cá. Não existe, mas eu trago pela oração. E aí eu mudo a situação aqui. Aquilo que, para mim, aqui na Terra é impossível, eu consigo, com essa ponte que existe entre eu e a Jerusalém Celeste, que é Jesus Cristo, que é o meu caminho. Ele é o caminho, então com Ele eu consigo, só com Ele. Não é esforço humano, vocês estão entendendo? Não é esforço humano. É oração e vida com Deus. Quando eu tenho isso, e não é a oração, porque esse também é um risco, a oração ritualística só. Porque, é claro, eu vou lá no sacrifício da missa, participo, eu ofereço. Mas não é só isso, porque se fosse só isso também era tudo beleza, porque daí a gente estava tranquilo, porque eu ia na missa no domingo, oferecia, estava tudo resolvido. Você sabe que não é, eu sei e você sabe que não é. Então não é só isso, eu preciso disso, mas eu preciso de uma vida espiritual. Quando eu tenho uma vida no Espírito, uma vida com o Espírito Santo, ele me alerta, ele me fala, ó, isso é assim, você não está enxergando esse monte de entulho aqui atrás da porta? Porque a gente não enxerga, né? Olha esse monte de coisa aqui, tira isso daqui. O Espírito Santo revela, o Espírito Santo fala assim, ó, muda essa sala aqui, porque está horrível, está ruim, entendeu? Simplificando, você vai enxergar, abre os teus olhos. O Espírito Santo faz isso, ele abre o nosso olhar espiritual, aí eu vejo as coisas, por isso que a gente não deve se entristecer com as coisas ruins que a gente vê. Porque às vezes a pessoa não quer ver, não quero nem ver, não quero nem saber. O que vai adiantar você não saber? Vai adiantar que você vai deixar tudo ali, sujo, jogado, e não vai estar preparando a tua casa se você fizer isso. Então é muito importante a gente ter essa sensatez de que, eu estou vendo isso, não estou gostando. Não tem importância. É porque é para você apresentar a Jesus, você fazer essa conexão com o céu, com a Jerusalém Celeste, pedir para o Senhor vir aqui mudar, te dar clareza, entendimento, estratégia de mudança, aí você faz a mudança e aquilo vai sendo reconstruído. Vocês estão entendendo? É uma maneira de viver que nós precisamos aprender, né? Ao invés de ficar só ali, ritualisticamente, rezando por isso, tem tal coisa, então eu vou fazer 7 semanas, tem tal coisa, eu vou fazer o terço lá da madrugada, tem tal coisa, então, mas aí você só está resolvendo ali naquele momento, você não está resolvendo o problema, você não está entendendo.
Então é muito importante entendimento. Talvez por isso que o diabo gosta de atuar aqui na nossa cabeça, para deixar a gente sem entendimento. Aí a gente fica confuso, fica bobo, fica fazendo coisas que está perdido e não passa o tempo, vai passando e a gente não vê nada. Por quê? Porque nossa cabeça está perturbada, está ferida, está contaminada, está com uma ferida lá infeccionada e a gente não consegue mais nem pensar. Não é o que acontece com a gente? É o que acontece, essa é a realidade. A gente vai ficando confuso. A gente precisa tomar cuidado, senão eu vou cada vez ficando pior. Quer dizer, a situação vai ficando mais confusa e eu mais confuso, porque eu não entro no entendimento da minha casa. E a minha casa, eu não estou falando só a minha família, estou falando a minha casa, a minha vida. A minha vida, que veio de algum lugar, inclusive, da hereditariedade. Que ninguém nasce ninguém brota do chão. E nem pula do céu para cá. Existe um jeito que Deus criou das pessoas nascerem. Não foi a gente que criou, foi Deus. Não está na nossa mão, foi Deus que criou. E mesmo aquelas pessoas que não querem nenhuma ligação com família, e vai lá, eu estava lendo ontem, vai lá e tem 2 filhos, não sabe de quem é, porque é inseminação artificial, vai lá no banco lá de genético, pega lá e tem um filho. O que vai adiantar isso? Uma ilusão, que a pessoa não sabe quem é o pai, mas e daí? A genética está lá. Não vai ter como se livrar disso. A genética vem, queira ou não queira. Isso é o mundo, isso é Deus que fez. Ninguém nasce nessa terra sem ter um pai e uma mãe, mesmo que não queira. Ah, não quero, só quer mãe, só quer pai. Não sei quem é os que deram a genética. E daí? Vai mudar alguma coisa? Só na cabeça da pessoa, porque não vai mudar. A genética vem do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus criou assim. Um pai e uma mãe que concedem uma genética para aquele filho. Mas o mais legal é que ainda, apesar disso, não há uma pessoa igual a outra nesse mundo. Olha que legal. Não tem ninguém igualzinho. No mundo inteiro, em milhares de anos. Não há ninguém igual a ninguém. A genética é fantástica, porque ainda fica todo mundo diferente. E não é só fisicamente, tudo. Vira um ser único, vira um ser especial diante de Deus. Essa é a sabedoria da criação de Deus. Sabedoria de Deus. Ele criou de tal maneira que as pessoas não nascem do nada, porque senão elas iam nascer tudo igual. Não nascem do nada, nasce de um pai e de uma mãe, e não há ninguém igual a ninguém. Carrega a informação, algumas coisas de um e de outro, e dos seus antepassados, e ainda assim vai ser diferente, vai ser único. Por isso que o Senhor fala, eu conheço você, você é único. Eu conheço quem é você, porque não tem ninguém igual a você. Olha que eu acho isso uma coisa maravilhosa de Deus. Aí ele conhece cada filho, porque ele não é igual. Aí no caso do Ezequias, que eu quero voltar aqui, Deus avisa ele. Então Deus se preocupou com ele, falou assim, ó, tu vai morrer, arruma a tua casa, o que falta arrumar aí, que você vai morrer. A gente sabe que depois Ezequias, como diz aqui, voltou-se para a parede e orou a Yahvé e disse, Yahvé, lembra-te que eu tenho andado na tua presença, com fidelidade de coração inteiro, e fiz o que é agradável aos teus olhos. Ele tinha consciência de que ele fazia as coisas certas, de que ele buscava Deus, de que ele buscava fazer as coisas conforme Deus orientasse. Ele tinha essa consciência, ele fala isso. Ele não fala assim, Senhor, tem misericórdia, Senhor, perdoa os meus pecados. Você vê que ele não fala isso. Ele não entra nisso, porque ele tinha consciência de que ele tentava fazer as coisas certas, de que ele tentava seguir a lei de Deus, de que ele tentava cumprir com o que Deus pedia. Inclusive porque era rei, tinha que administrar, né, as coisas. Então ele ia por esse caminho do que Deus falava, tentava fazer isso. Então ele respondeu assim,
Ele falou, olha, Senhor, mas eu fui fiel, eu segui os teus caminhos, eu estou tentando fazer as coisas certas. E com isso, ele consegue que Deus mude, né? E aí, chorou lá abundantemente e veio a palavra em seguida para Isaías e fala assim, volta e vai dizer para ele que Deus está falando, ó, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, pois bem, eu te curarei. Dentro de 3 dias subirás ao templo, que estarás curado, né? E acrescentarei 15 anos à tua vida. Então, ele nem pediu mais tempo. Ele só falou, Senhor, mas eu faço as coisas tudo certo, eu não estou seguindo o caminho errado. Deus escutou, falou, tá bom, então vou te dar mais 15 anos. E mandou de volta o Isaías falando isso para ele. E em 3 dias ele ficou curado. Foi rápido. E aí ele voltou para a vida normal. Até aqui tudo bem, a gente já até conhecia essa passagem, vocês conhecem. Só que, depois disso, o que aconteceu com Ezequias? Ele seguiu, fez o tratamento lá com os figos que Deus mandou para ele e chega lá no final desse capítulo que eu quero falar. Deixa eu ver onde é que está. O que aconteceu com Ezequias? Ele seguiu, fez as lutas, as coisas lá que ele fez, mas no capítulo 39... acontece o seguinte, Ezequias, teve uma visita lá diz aqui, Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas a ele, pois soubera que tinha estado doente e que estava restabelecido. Então, um outro rei ficou sabendo, quer dizer, uma notícia que deve ter se espalhado por todo lado, né? De que Deus tinha feito a cura lá nele. E soube e mandou a carta para ele, tá? Ezequias alegrou-se com isso e mostrou aos mensageiros a sua casa do tesouro, a saber, a prata, o ouro, os perfumes, o óleo fino, bem como todo o seu arsenal, tudo que se encontrava entre os seus tesouros. Nada houve no palácio e no seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. O profeta foi ter com o rei Ezequias e lhe perguntou, que disseram esses homens e de onde vieram ter contigo? Ezequias respondeu-lhes, vieram de uma terra distante, da Babilônia. Tornou Isaías a perguntar, que viram eles no teu palácio? A isso respondeu Ezequias, viram tudo que há no meu palácio. Nada há entre os meus tesouros que eu deixasse de mostrar-lhes. Disse então Isaías a Ezequias, ouve a palavra de Yahvé dos exércitos. Dias virão em que tudo que há no teu palácio, o que os teus pais entesouraram até este dia, será levado para a Babilônia. Nada será deixado, disse Yahvé, dentre os teus filhos nascidos de ti, dos que tu geraste, tomarão eles para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias respondeu a Isaías, boa é a palavra de Yahvé que acabas de pronunciar. Com efeito, dizia ele de si para consigo, nos meus dias haverá paz e segurança. Vocês perceberam a passagem, o que ela fala? Ele foi curado, ele teve mais dos 15 anos, Deus deu para ele. Só que isso se espalhou, essa boa nova se espalhou, todo mundo, oh meu Deus, como que ele conseguiu? Veio os emissários lá da Babilônia para sondar como é que estava a situação. E ele se deixou levar por essas pessoas que vieram para sondar a casa dele. Na verdade, ele falou que veio para ver, para cumprimentar, mas por que eles quiseram conhecer tudo que estava naquela casa, tudo que estava de riqueza, tudo que ele tinha, todo o arsenal, todo o ouro, toda a prata, todas as coisas que ele tinha de bom? Por que eles quiseram conhecer? Porque, na verdade, eles vieram sondar
o que tinha naquele lugar. E eu quero pegar bem aí a nossa situação. Nós precisamos cuidar da nossa casa para que ela não seja roubada, porque depois que roubou, depois que ele mostrou tudo, qual foi a palavra de Isaías? Isaías disse assim, você mostrou tudo para eles, o que você mostrou para eles? Mostrei tudo, mostrei todas as minhas riquezas, todas as coisas que eu tenho, tudo, vaidade máxima, achando que estava fazendo uma coisa boa. E Isaías fala para ele, então vai chegar a hora que você não vai ter mais nada, que isso tudo vai embora. Vão roubar tudo de você, vão roubar até os teus filhos, que vão ser escravos, vão ser pegos de escravos. O que mostra para mim aqui essa passagem? Mostra que eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho que cuidar, prestar atenção, não me deixar levar pelo elogio, porque eles elogiaram ele. Nossa, olha o que aconteceu, você foi curado, você está restabelecido. O diabo faz isso também, gente. O diabo é enganador, ele vem com a conversinha. Não, você é uma pessoa de Deus, olha a tua vida, como é que está. Deus abençoa a sua vida, sua família, abençoa a tua casa, Deus abençoa. É a conversa do diabo também, tá? Aí ele manda entrar dentro da tua casa aqueles que vão ver. Você percebe que o diabo só rouba o que ele sabe? Se ele não sabe, ele não rouba. Se ele não sabe uma coisa que você tem, ele não vai roubar porque ele não sabe. Agora, se você falar, ele vai saber. Lembra do ensinamento da Cirlei, aquela última que eu coloquei dos anjos? Que ela fala assim, quando você fala, o diabo escuta. Os anjos escutam, tanto os de Deus quanto os do diabo. Quando você não fala, está só na sua cabeça, o diabo não sabe. Só os anjos, só Deus sabe, porque Deus que é onipotente e onisciente, só Ele que sabe. Então, cuidado! O que eu quero colocar nesse ensinamento de hoje é, viva com cuidado, viva com prudência. Se Ezequias tivesse sido prudente, ele receberia aqueles homens, mas para que ele ia mostrar os quartos cheios de ouro? Para quê? Ele recebia aqueles homens, porque ele era o rei, ele tinha que receber. Ele receberia, agradeceria, faria até um banquete para eles, né, para dar comida para eles, receber bem, mas ele não abriria as portas da sua casa. Por isso ele foi lesado, porque ele abriu a porta para quem não tinha que abrir. Está entendendo? Nós temos que cuidar da nossa casa. E eu falo nossa casa pessoal, a minha vida, como a minha casa familiar. Por que eu vou ficar falando? Para que eu vou ficar mostrando para as pessoas? Tem que ter prudência, tem que ter discernimento, tem que ter cuidado. E, por causa disso, Ezequias foi destruído. Ele ganhou os 15 anos, viveu mais tempo, mas a sua família foi destruída. Percebeu que a sua família foi destruída? Porque eles ficaram pobres, arrancaram tudo que eles tinham, e os seus filhos se tornaram escravos. Quer dizer, não foi a vida dele que foi destruída, foi dos seus filhos. Porque daí os seus filhos se tornaram escravos. Você viu como é que muda? Eles eram filho do rei e se tornaram escravos. Então, a coisa pode mudar dependendo da nossa atitude nas coisas da nossa vida. No cuidado que eu tenho com a minha vida e com a minha casa. O que eu quero enfatizar hoje é, cuida das coisas que você tem. Cuida da tua história. Não exponha a quem não deve ser exposto. Não fale com quem não é para falar. Precisa tratar mal? Não. Eu sou um pouco de tratar mal. Às vezes meus meninos falam, mãe, você é tão mal educada. Eu falo, mas é que eu fico nervosa. É uma falha, né? Não deveria. Trata bem, mas não exponha. Não fale com quem você não tem que falar. Não entre na sua casa para ver os teus tesouros, quem não é para entrar. Essa que a passagem está mostrando para nós. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Ele perdeu tudo.
A vida dele continuou, viveu 15 anos, a vida dele foi boa. Só que a da família dele não foi mais, perdeu. Por quê? Porque ele foi inocente? Eu acho que sim. Ele foi bobo. Ele não agiu com maldade, tá? Percebeu que ele não agiu com maldade? Ele foi bobo, foi inocente. Foi simplório, assim, não, né, são pessoas que vão achar o máximo eu ter tanta riqueza. E ele pôs o inimigo dentro da casa dele. Ele abriu a porta e falou para o inimigo, entra aqui para ver o que eu tenho. Está entendendo? Você não pode fazer isso com a tua vida. Não abra a porta para o inimigo entrar e ver as coisas que tem na sua vida, para ver até as fraquezas que tem na tua vida. Por isso que, por exemplo, o Sidney falou, você fez um erro, você pecou, você vai lá e confessa. A confissão é individual, não é pública. Bem que eles faziam, teve um tempo que fazia pública, né? Por quê? Porque você precisa cuidar das fraquezas e das coisas boas que tem na tua vida. Você precisa cuidar das fraquezas e das riquezas que tem dentro da tua casa. E quem cuida é você. Não pense que Deus vai vir e vai cuidar, porque Deus podia ter avisado Ezequias, né? Falado assim, fica quieto, não fala nada, não expõe. Deus não avisou. Deus quis ensinar. Não avisou, podia ter avisado, né? Porque daí ele se prevenia daquilo ali. Não avisou. Avisou só depois, quando ele já tinha mostrado, mandou Isaías lá e falou assim, agora você mostrou tudo, né? Vai perder tudo, você vai virar escravo, sua família vai virar escravo. Avisou depois. Às vezes, Deus não avisa antes, é nós que temos que ter a prudência, chama prudência de viver, sabedoria de viver. Ah, mas então você não confia nas pessoas. Tem que ter cuidado. Às vezes não tem que confiar, não. Ah, vamos dar um exemplo, mas é minha sogra, é minha cunhada, e daí? E daí? Seja prudente. Seja prudente no que você está fazendo. Ah, mas é da minha família, e daí? Seja prudente. Entenderam? É um ensinamento que esse rei vem nos mostrar, e está na Bíblia, Deus permitiu, deu todas as ordens para a gente aprender, para a gente pegar de exemplo. Tudo que está na Bíblia, eu gosto muito, eu sempre falo, eu sigo a Bíblia. Em casa eles até falam às vezes, mas não tá, o mundo não é assim. Eu falei, o mundo não interessa, o interesse é a Bíblia. Eu sigo a Bíblia, vocês podem pensar o que vocês quiserem, eu vou seguir a Bíblia. É uma decisão, né? Você também não precisa fazer isso, você que sabe. Tem gente que fala, não, eu tenho que seguir a igreja. Tudo bem, siga. Eu sigo a Bíblia, por isso que eu falo o tempo inteiro assim, porque é o que eu tento seguir mesmo. É o que eu quero seguir. Decisão. E ela me ensina isso. Ela me ensina um exemplo de uma pessoa que eu tenho que olhar a vida dela e eu tenho que pegar o que é bom e mudar o que não foi bom na vida dela. Eu tenho que pegar o que teve de bom, que é, ele fez tudo certo, e ele, quando teve um problema de doença grave, ele se colocou diante de Deus, e Deus escutou, e deu chance para ele, Deus deu mais 15 anos para ele. Tenho que pegar isso é um excelente exemplo. Mas tenho que pegar também o que ele fez de errado, e que trouxe maldição para a família dele, que foi abrir a porta da sua casa e deixar o inimigo entrar e ver tudo o que estava acontecendo ali. Isso que a palavra está dizendo para nós. Eu tenho que aprender e eu tenho que cuidar da minha casa. Não vou falar mais não, eu tinha preparado um monte de coisa, mas deixo para a próxima. Eu tenho que cuidar da minha casa. Isso demonstra o quê? Eu cuido da minha casa. Eu protejo a minha casa que é eu, e a minha casa que é a minha história familiar. Que não é só a minha família, é a minha história familiar. Eu protejo. Acho que é esse o que tem que ficar para nós nesse dia de hoje. Vamos ficar em pé um pouco, vamos rezar. Que Deus nos dê a graça e o entendimento de proteger a nossa casa. Proteger a minha casa família. Senhor, nós pedimos ao Teu Espírito Santo
que nos dê esse entendimento de proteção da nossa casa. Que saibamos a hora de pedir e a hora de fechar a porta. Saibamos a hora de falar e a hora de calar. Saibamos a hora de tomar uma decisão e qual decisão devemos tomar. Senhor, só pelo Teu Espírito Santo, que por nós ficamos confusos e não sabemos, Senhor. Só o Teu Espírito Santo é que é capaz de nos dar esse entendimento, esse esclarecimento. E nós pedimos nesta manhã, dá-nos a graça desse entendimento espiritual. Nós precisamos para construir a nossa casa forte, a nossa casa firme, a nossa casa inabalável. Nós precisamos que tenha essa graça do discernimento espiritual, da hora do que devemos fazer, do que devemos ou não fazer, da hora de falar, da hora de calar, de que atitudes devemos tomar, Senhor. Que venha essa graça. Nós tomamos um posicionamento que precisamos dessa direção do Teu Espírito Santo, Senhor.